Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Solange, boa noite, Francisco, Chicão, boa noite, Patrícia. Estão me ouvindo bem? É o Antisol. Beleza. Estão ouvindo a música aí? Beleza, Silvia Bruneta também chegou, bem-vinda. Vai subir o tema de hoje. Bem-vindo, Brinkman, tudo bom? Estamos começando aí mais uma live, a live número 40, live comemorativa. Bem-vinda, Fran, bem-vinda, chegou aí a tempo. André Cerejo, bem-vindo, André, tudo bom? Maravilha. Vamos começar então. Vocês estão ouvindo um clássico do jazz aí. Caravan, de Duke Ellington e Juan Tizol. Putz, uma música espetacular, viu? Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos começar então a nossa live de hoje, dando boa noite para a Kátia Cardoso, também do Rio. Bem-vinda, Kátia. Genivaldo Primo, lá da região de Castelândia, bem-vindo também. É isso aí, Silvinha, vamos lá, hein? Liberdade e apropriação da verdade, o tema que você sugeriu. Vamos desenvolver esse tema aí. Bom, sempre lembrando a todo mundo que a live Grandeza e Realização vem aí na intenção de criar um espaço para que a gente possa conversar sobre valores internos, recursos internos, em contraponto a esse mundo aí com muita mensagem de vitória, sucesso, riqueza. Que não tem nada de errado, são coisas importantes, mas que podem vir dos nossos recursos internos aí, da nossa forma de tomar decisão e escolher viver. Tá bom? Bom, vou baixar a música aqui agora, para a gente então começar a nossa live. Legal, pessoal. Bem-vindo aí a Grazi também, que chegou agora. Marilu Brinkman também chegando. Bem-vindo todos. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos começar essa live número 40, olha, um número bacana. Cujo tema foi sugerido pela Silvia Bruneta, que está aqui com a gente, né? Está aí junto com a turma. E o tema que ela mandou, e depois a gente conversou um pouco, é liberdade e apropriação da verdade. Foi um tema instigante esse, né? Um tema muito provocativo, principalmente em dias em que parece que todos têm a sua própria verdade, todos têm um ponto de vista, todos acabam defendendo uma ideia aqui ou ali, e a ideia é saber se essa verdade é dele mesmo, né? Eu vejo hoje na política, principalmente esses dias aí de greve de caminhoneiros, de crise no país, a gente vê as pessoas se apropriando de uma certa verdade, que eu tenho dúvida se essa verdade é dela mesma ou se ela está comprando essa verdade de alguém, ou se ela está seguindo a mensagem de alguém e não a sua própria forma de pensar, né? E nessa batida aí do tema, eu coloquei umas perguntas no Instagram ao longo da semana, e foi interessante porque as perguntas elas eram complementares e ao mesmo tempo contraditórias, e eu vou ler para vocês assim, os resultados do que as pessoas responderam quando eu fiz as seguintes perguntas. Olha, quando você faz uma promessa para si mesmo, você predominantemente a cumpre? 65% das pessoas disseram sim, 35% das pessoas disseram não. Eu perguntei também, você assume 100% das coisas que acontecem na sua vida? 83% das pessoas disseram sim, 17% das pessoas disseram não. E eu achei interessante que eu perguntei assim, você usa sua mente para servir a você, ao invés de você servir a ela? E 88% disseram sim, 12% disseram não. Mas 100% das pessoas disseram que se percebem como protagonistas diante das próprias circunstâncias.
é um tanto quanto contraditório. E também passa a ser contraditório quando eu pergunto, você vive uma vida voluntária, ou seja, você vive uma vida que você quer viver? E 20% disseram sim, e 80% disseram não. Então, essas perguntas eu fiz exatamente para procurar entender um pouco, de um outro ponto de vista, como é que as pessoas pensam sobre o quão livre elas são, e, portanto, qual o seu significado de liberdade, e quanto elas se apropriam da própria verdade, ou seja, a verdade que elas atribuem às suas vidas, né? E aí a gente começa a nossa live, dando aqui uma boa noite também para a Janice Girardi, que chegou agora, para a Branca Ribeiro, lá de região de Juiz de Fora, minha prima, o grande Carlos Araújo, que acabou de voltar da Austrália, aí, uma temporada longa na Austrália, bem-vindo, Carlão, e a Dani Alexandre também, que está chegando agora. Bom, então vamos lá, vamos começar a discutir essa questão, né, sobre liberdade. O que é liberdade, pessoal? Liberdade talvez seja um dos valores humanos mais propalados, mais defendidos, né? Diversas sociedades ao redor da Terra e da espécie humana colocam isso como um valor importante, principalmente o mundo ocidental, com as políticas de democracia, onde o ser humano é livre, onde as pessoas são livres, onde o poder emana do povo, pelo povo, para o povo, o que confere um grau de liberdade maior, né? Algumas linhas da política, né? Uma linha política muito forte é o liberalismo, onde praticamente as coisas todas são permitidas e tudo isso consubstancia no valor à liberdade individual. E aí há um ponto a se questionar, né, sobre liberdade. Liberdade é fazer o que dá na minha telha, é fazer o que dá na minha cabeça. Liberdade é assumir responsabilidade sobre as coisas que acontecem na minha vida e, portanto, assumir que essas coisas acontecem e eu as escolho a priori. Liberdade é você fazer o que você bem entender, independentemente do efeito que isso vai gerar em outras pessoas, né? Isso me faz pensar num conceito de ética, onde a ética é a minha capacidade de viver num mundo onde eu possa fazer aquilo que eu acredito que seja importante, mas sem afetar negativamente pessoas ao meu redor, né? Talvez aí esteja uma questão ligada ao comportamento ético, né? E aí esse tema começa a ficar muito, muito complexo. Então, o que eu queria convidar você a pensar é sobre o conceito que a palavra liberdade tem para você. Não é para a gente, não é para nós, não é para as pessoas, mas é para você. Por exemplo, para mim, liberdade é a minha capacidade de viver pelas minhas escolhas. Ainda que aconteçam coisas que me impeçam de fazer coisas que, em tese, eu gostaria de fazer, eu tenho a possibilidade de mudar o que eu gostaria de fazer para uma outra coisa diferente e tomar uma decisão sobre querer aquilo que está me acontecendo. Por exemplo, nesse final de semana, a minha família viria para o Rio, para São Paulo. Minha irmã, meu cunhado, sobrinhas netas, né? E não vão vir por conta dessa questão das greves dos caminhoneiros, da falta de combustível e coisas do tipo. E aí pode ser que eles, eu não conversei com eles sobre isso, pode ser que eles acreditem que, por conta das circunstâncias, eles não vão poder fazer uma coisa que eles queriam fazer. Mas, tendo eu a liberdade de escolher, eu, no lugar deles, poderia escolher o seguinte: bom, dadas as circunstâncias, eu vou escolher ficar no Rio. Eu não vou me vitimar, eu não vou ficar falando mal de nada, apenas escolhendo que, diante das circunstâncias que estão apresentadas, meu cunhado, inclusive, me escreveu hoje pelo WhatsApp, perguntando: e aí, como é que está a situação aí e tal? Eu falei: Lu, passei nos postos hoje eu tive uma reunião na Merck hoje à tarde, na farmacêutica, passei em 4 postos ao longo do caminho, eu fui de trem, mas ali na região da Berrini tem alguns postos, eu passei nesses postos aí, e perguntei para as pessoas, para o pessoal dos postos lá, e eles disseram: Luiz, eles disseram: senhor, não temos nenhuma informação, a gente liga para a distribuidora, nem atende o telefone. Eu falei para ele: olha, eu no seu lugar escolheria ficar. Entendeu? Ao escolher ficar, eu pratico a minha liberdade de tomar minhas próprias decisões.
Ao escolher viajar final de semana passado para Passa Quatro, para pedalar no meio desse tumulto todo, eu escolho ir de acordo com as minhas decisões. Até porque lá já estava tudo organizado, o ônibus já tinha o combustível necessário para ir e voltar. Lá a gente não ia precisar de carro nem nada, só da bicicleta, né? Então, para mim, o meu conceito de liberdade é viver pelas minhas escolhas. E, independentemente das circunstâncias, eu escolho o que eu vou fazer com elas. Eu já ouvi, você já me ouviu falando sobre isso. Eu não tenho gestão sobre o que acontece comigo, mas eu tenho gestão sobre o que eu vou fazer com isso. Isso me dá total liberdade, o que se confunde também com livre-arbítrio. Fazer minhas próprias escolhas. Então, a pergunta que eu te faço para você pensar é: o que é liberdade para você? E vou te pedir, por favor, se você for escrever o conceito, escreve na primeira pessoa. Para mim, liberdade é a minha capacidade de fazer aquilo que eu quero, XPTO. E não a gente, os outros ou nós. Tá bom? Bom, deixa eu só aproveitar aqui, porque eu fiz uma pausa, para dar uma boa noite para quem? Para Márcia Portal, que está escrevendo aqui direto de Brasília, se não me engano. Terezinha Fila também chegou agora. Eduardo Marques, bem-vindo. Reginaldo Paes também, bem-vindo. Zé Fernando Escher, bem-vindo, Zé, tudo bom? A Janaína também chegou, bem-vinda, Janaína. Alice Stumpf, prima aí também chegando, bem-vinda, Alice. E a Silvia já fez uma pergunta aqui: sou livre pelo que não sou nem tenho? Vamos pensar sobre isso. E ela agradece aqui: obrigada por estar conversando sobre esse tema tão importante para mim. Então, sou livre pelo que não sou nem tenho? Deixa eu pegar aqui uma conversa que nós tivemos um tempo atrás, onde nós, falando sobre esse tema, onde ela me mandou o seguinte texto: não há caminho já dado e pronto. É caminhando que se constrói os caminhos para as caminhadas da libertação. É que, para caminhar, torna-se indispensável o desprendimento, pois inquieto está o coração do homem em que tudo que tem e é, até chegar a repousar na verdade de Deus. O homem livre não é a soma de tudo que tem, mas a totalidade do nada em si próprio, a totalidade do que ele mesmo não tem nem é. E a Silvia faz uma pergunta relacionada a isso, né? Eu sou livre pelo que não sou nem tenho? E aí, pensando sobre isso e conversando sobre isso com ela, eu escrevi o seguinte: bom, o caminho se faz ao caminhar. Há uma ilusão do destino, do ponto de chegada, mas o caminho não está pronto, e só o é quando se parte para caminhar. E você pode caminhar livre na mente condicionada do ser humano e caminhar com a mente aberta de Deus, livre e leve. O peso se dá ao valor que atribuímos às coisas externas, enquanto o que de fato tem valor é interno. E o que tem internamente é a pureza de como veio ao mundo, sem as mazelas dos aprendizados condicionados. Daí o significado de que o homem livre não é a soma do que tem ou é, mas de sua essência, que não depende do que tem ou do que acredita ser. E aí, eu fiz um outro comentário também. A liberdade está naquilo ao que não estamos presos. Aí eu pergunto, né, ao que você está preso? Ou o que você está presa? A gente pode começar por essa questão. Ela soa um tanto quanto filosófica, e tem realmente um aspecto filosófico nisso, mas meu trabalho é transformar algo que pode parecer complexo em algo muito simples. Por exemplo, pessoas querem conquistar todas as coisas, mas elas têm medo de se perder daquilo que já têm. E se ela se apega àquilo que ela já tem, nesse momento ela não é livre. E, portanto, ela não está praticando a liberdade. Deixa eu dar uma boa noite para a Valquíria, que chegou também, para Maria Raquel, bem-vindas aí. O Reginaldo fala aqui: liberdade, o sonho mais antigo do homem. Então, Reginaldo, vamos lá, vamos procurar trazer para a primeira pessoa. Traz para você. Esse é o teu sonho mais antigo também? A Sônia Regina chega também com a Camila, bem-vindas. E a Marilu fala assim: para mim é ter autonomia para decidir, aquilo que me cabe decidir. Ok, é um conceito, Marilu. E é importante perguntar: você pratica esse conceito? Você se sente realmente uma pessoa livre, né?
Dá uma boa noite para a Cláudia Bruneta, para o Tony Spadari também, que chegaram aí, para o Toninho. Bom, então, está aí um primeiro ponto ligado à liberdade. E outro ponto que a Silvia convida a gente a pensar é sobre a apropriação da verdade. Bom, deixa eu só falar o que o Eduardo colocou. Quando eu tomo decisão através de recursos internos sem querer agradar outros e baseado nos valores que eu defendo. Ok, é um conceito, né? E a medida desse conceito deve ser a paz de espírito, né? Aquela sensação de que você realmente se apropriou daquilo que é a sua verdade. E aí é uma boa oportunidade para falar sobre isso, né? Porque, num certo sentido, e para mim, a palavra verdade está muito ligada à palavra liberdade, né? Porque a verdade, ela tem sido disputada muito pelo ser humano e que talvez, por ter a sua própria verdade, povos, sociedades entrem em litígios. E aí eu preciso fazer uma primeira distinção entre verdade e crenças. Vocês devem se lembrar, em várias lives que nós já participamos juntos aqui, que um conceito de crença que para mim é muito forte é que toda crença é aquilo que eu acredito e eu transformo em verdade. Ao transformar uma crença numa verdade, eu posso estar cometendo um tremendo equívoco e, com base nisso, querer impor essa verdade a outras pessoas. Então, por exemplo, há pessoas que acreditam que o único Deus capaz de ser válido é o Deus do muçulmano, e outros acreditam que é o Deus do católico ou do cristão. Então já são duas verdades que não coabitam. Mas ao invés do homem viver a sua verdade, e que, portanto, a liberta, o liberta, e deixar o outro viver a sua verdade, que, portanto, o liberta, um tenta impor a verdade de si ao outro. E quando eu preciso impor minha verdade a outro, já não há mais liberdade, e talvez não haja nem a verdade. Então, me soa muito forte a ideia de que né, algumas pessoas sabem disso, eu sou um sujeito que procuro me inspirar na história, na trajetória de Cristo, embora não seja um católico, mas sou um cristão pela afinidade com ele, com a figura dele, não com a religião. E para mim faz muito sentido a ideia de que eu vou conhecer a verdade e a verdade vai me libertar. Né? E qual é a minha verdade? A minha verdade é aquela que me torna em paz. A verdade é aquela que me torna senhor da minha própria história e que eu não preciso impor essa minha verdade a ninguém. Até porque, na medida em que eu aprendo a lidar com a minha própria verdade, eu aprendo também a respeitar a verdade com que o outro vive a dele. Apenas me sinto no dever de ser curioso e saber sobre a verdade do outro, principalmente nos trabalhos que eu faço, para saber se a verdade dele é verdade mesmo ou se é só uma crença que ele criou. E se for uma crença, se essa crença o liberta, ou se essa crença o expande, ou se essa crença o atrofia. E aí é que vem o grande barato, né? A Thaís Carolina chega, do boa noite para a Thaís também. A Márcia fala o seguinte, para mim a verdade liberta. Ok, né? Eu entendo e faz muito sentido, pelo menos eu acredito nisso. E a questão é entender se essa liberdade é uma liberdade plena, se é uma liberdade oriunda de uma busca ou se é uma liberdade oriunda de uma fuga. Muitas pessoas estão vivendo uma vida, vivendo uma história, vivendo um relacionamento que ela não sabe lidar, não sabe viver, e ela foge e acha que está sendo livre. Mas nesse momento ela está sendo escrava da sua mente, escrava do seu ego, que não quer aprender a lidar com aquela situação. Então ela foge. No meu ponto de vista, um fugitivo nunca é livre. Embora ele ache que ao fugir ele está livre. Percebe o que eu quero dizer? Ao fugir, ele se afasta das condições que o oprimem, mas ele não enfrenta as condições que o oprimem, portanto ele não expande, ele apenas foge. Bom,
Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Gustavo Macedo, bem-vindo, Gustavo. Para o Atos também, grande Atos, bem-vindo aí. Para Adriana Espadari, bem-vindo, Adri. E a Silvia aqui pergunta, e por que tanto se escondem na mentira? Silvia, difícil eu responder pelos outros, né? Eu insisto muito na história de preservar a nossa individualidade, e eu posso te falar assim, por que eu já me escondi na mentira, muitas vezes? Porque a mentira me gerava um conforto. A mentira era parte, era instrumento, era um adereço da máscara que eu vestia para me tornar o ser idealizado, o eu idealizado que eu queria ser. Percebe? Eu acredito que a mentira está muito conectada com uma parte da indumentária do eu idealizado que pessoas constroem para si próprias. Então, ela constrói um eu que não é ela, que é idealizado, e tudo ao redor passa a ser uma mentira, ou seja, algo que não é a verdade, algo que é uma composição para que essa pessoa possa se sentir fugindo da rejeição, fugindo da dor, fugindo do medo, mas não enfrentando e buscando aquilo que, de fato, ela quer buscar e encontrar. Me diz se isso faz sentido para você, né? Eu dou uma boa noite aqui para a Selma também, que chegou. E para o Luiz Chalola, olha só, grande Chalola, bem-vindo, cara. Galera, Luiz Chalola estudou comigo no 2º grau, ensino médio, no Rio de Janeiro, Infante Dom Henrique, né, Chalola? Muito bem-vindo, cara. Maravilha, que surpresa bacana isso, viu? Então, veja, esse primeiro momento, olha, já se passaram 22 minutos dessa live e a coisa voou. Por quê? Porque esse é um tema muito instigante. Eu não tenho muita certeza se nós vamos conseguir conversar sobre esse tema pelo tempo que a gente tem. Talvez a gente possa e deva, e até queira, estender esse tema para a próxima live também. Mas veja, se nós pegarmos uma série de coisas, de temas que a gente discutiu nas lives anteriores, aquela live que a gente falou sobre eu idealizado, eu real, a mentira e, portanto, a ausência da verdade, ela se encaixa exatamente nessa pergunta que a Silvia faz. E por que tanto se esconde na mentira? Né? Minha resposta, que me faz muito sentido, é isso. Né? A mentira é um adereço, é um instrumento, é um artefato do eu idealizado, né? Na hora que eu começo... Olha só, vamos trazer isso para a nossa prática, né? Talvez você deva conhecer pessoas que estão em casa relaxadas e quando toca a campainha ou o interfone, a pessoa se levanta, se arruma para receber a pessoa que vai na casa dela, às vezes até sem avisar. E eu conheço pessoas assim, conheço pessoas que são neuróticas com isso, pessoas que usam óculos e quando uma pessoa chega, ela tira o óculos porque não quer ser vista de óculos, pessoas que só usam salto e quando uma pessoa chega, ela bota o salto para não ser vista sem salto. Isso tudo é parte de uma ideia de pessoa que não é a realidade. Né? Pessoas reais usam óculos, andam descalços, ficam à vontade em suas casas e quando eu não me encaixo nesse pessoa real, eu crio um idealizado. Né? Porque aquela pergunta que pessoas que criam muito idealizado, e eu sei disso que eu já fui assim, é a seguinte pergunta: o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Né? Quando eu não me importo mais com o que vão pensar de mim, eu me aproximo um pouco mais de mim mesmo. E com isso eu elimino, de certa forma, a minha máscara e me aproximo do eu essencial, do meu eu verdadeiro, do meu eu real. Que é mais ou menos aquilo que o Eduardo escreveu aqui, ó. A máscara que já foi explicada em outras lives, quanto mais próximo do meu eu, a liberdade mais plena para mim é. Exatamente. Né? E aí, bom, dá uma boa noite para a Isabel, que chegou agora também, e a Grazi fala o seguinte: sim, fuga, mentira, estratégias para me safar da realidade do que preciso resolver. A verdade liberta sim, mas me coloca numa posição de ter que decidir se eu quero resolver e não protelar uma situação. Exatamente, Grazi. Você vê que a verdade é um instrumento poderoso para viver uma vida mais plena. Né? Quando eu pergunto para as pessoas assim, você vive uma vida voluntária? E 80% dessas pessoas dizem não, é sinal de que elas não vivem uma vida que elas decidiram viver. Elas não vivem uma vida a qual elas encontram e a veem com verdade e não têm liberdade para fazer essa escolha. E isso é muito triste, né? Eu vejo pessoas, eu tenho visto pessoas reclamando de tudo e de todos porque não conseguem sair de casa porque não tem gasolina, não conseguem
fazer algo porque determinado produto não tem no mercado. E aí eu faço uma distinção de dois tipos de pessoas. Eu falei muito sobre isso na semana passada e retrasada, nos trabalhos que eu venho fazendo em algumas empresas. Tem um tipo de pessoa que pensa assim: se eu tivesse os recursos necessários, eu atingiria os resultados que eu quero atingir. Então, essa pessoa depende desses recursos que ela entende necessitar. E tem pessoas que respondem a seguinte questão, ou que veem a vida de uma outra maneira. Com os recursos que eu já tenho, como é que eu faço para atingir os meus resultados? Então, ser livre e apropriar-se da própria verdade é estar livre e verdadeiramente associado à sua essência e não depender de nada que seja exterior. Eu não dependo do meu carro, eu não dependo das roupas que eu uso, eu não dependo de estar com o cabelo cortado ou não para me sentir bem ou não, eu não dependo de estar com uma roupa melhor ou pior para ser aceito ou não aceito, porque enquanto eu me coloco na posição do dependente, eu não sou livre e nem conheço a minha verdade. Porque o dependente depende de coisas externas. E a minha verdade não está fora, a minha verdade está dentro. A Patrícia faz o seguinte comentário: para mim a verdade é me conhecer profundamente, saber do que sou capaz ou não, do que realmente gosto, faço, quero, devo e assim sendo é libertador. Bem como a crença fortalecedora que tenho na fé que professo, também me torna livre, porque é verdade para mim, minha opinião. Claro, perfeito. Se isso é real, Patrícia, e você usa isso como um balizador para a sua vida, você só merece ser parabenizada, né? Porque a grande medida da verdade e a grande medida da liberdade, no meu ponto de vista, mora no autoconhecimento, né? Naquelas questões que a gente falou agora. Eu estou livre, né? Vou até reler aqui. Eu estou livre. A liberdade está naquilo ao que não estamos presos. Aí eu pergunto, se 80% das pessoas não vivem uma vida voluntária, então ela está presa a um emprego que ela não quer ter, ela está presa a um relacionamento que ela não quer ter, ela está presa a um padrão que ela não quer seguir, ou seja, ela está presa, e se está presa, não está livre. Aí a grande pergunta é, como ser livre num mundo cheio de pontos de vistas e necessidades que, se você não atender, você é alijado. Ou seja, todos temos que aceitar todas as diferenças, todos temos que aceitar todas as minorias, todos temos que tratar todos iguais. E eu fico me perguntando se é isso mesmo, entende? Se na verdade somos todos diferentes, se na verdade somos capazes de fazer nossas escolhas, né? Na medida que eu não posso escolher, ou dizem que eu não posso escolher por não aceito determinada coisa e aceito outra, eu vou ser julgado por isso. E se eu estou disposto a pagar esse preço, encontrei a minha liberdade. E, portanto, se eu encontrei minha verdade, essa minha verdade me liberta. A Cláudia fala que liberdade é assumir a verdade. Então, e aí a pergunta, Cláudia, é a seguinte: quando é que você sabe que a sua verdade é verdade ou não é apenas uma crença? E que o ego te engana dizendo que é a verdade. Percebe? Por isso a importância do autoconhecimento. Por isso a importância de um certo desapego. Por isso a importância de uma busca incessante pela interdependência. Ou seja, nada, para eu me sentir, estou falando agora de mim, para eu me sentir realmente livre, enfrentando e vivendo a minha verdade de tal forma que ela me liberta, nada poderá me aprisionar. Nem o meu trabalho, nem o meu relacionamento, nem pessoas que eu amo, minhas filhas, por exemplo. Né? Eu estava conversando com um amigo ao longo dessa semana, quer dizer, ao longo da semana passada, início dessa, não me lembro exatamente quando foi, e ele perguntando, e aí, cara, como é que estão as meninas e tal? Eu falei, pô, tão ótimas, a Lívia está trabalhando, está começando a fortalecer suas asas aí para bater, e a Lara, ano que vem, está aí determinada e já decidida a fazer um intercâmbio, vai ficar 6 ou 7 meses fora do país, né? Ele falou, nossa, que desapego, hein? Eu falei, não. Bom, pode ser um desapego, mas na verdade essa é uma expressão de algo que para mim é muito importante
e muito prioritário, que é o amor que eu sinto por elas. Ou seja, eu quero minhas filhas andando e voando com as próprias asas, descobrindo a sua própria verdade e as tornando livres por conta disso. E, ao mesmo tempo, eu também me torno livre em relação a elas, de tal forma que eu não preciso estar com elas, eu estou com elas porque eu quero. E onde elas estiverem, eu vou estar, de alguma maneira. Ou fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou materialmente, ou intelectualmente, não importa. Então, nesse momento, eu aprendo uma possibilidade de também me desapegar um pouco dos meus limites corporais, dos meus limites físicos, não é? Onde eu posso me tornar livre em outras dinâmicas, em outras dimensões humanas também, né? Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Kátia Borba, bem-vinda, Kátia, bem-vinda aí. Para o Fábio Rossac, bem-vindo, Fábio. E o Genivaldo fala o seguinte: eu posso estar em um status quo transitório, consciente, e assim dizer que sou livre? Não sei, Genivaldo. O que você acha? Quando você fala de um status quo, né, essa expressão, ela significa, é uma expressão que significa estado atual, né? Quer dizer, manter o estado atual é manter o status quo. Se você mantém o status quo, ainda que transitório, ainda consciente, por uma escolha sua, eu diria que você é livre. Mas se você está no status quo porque você não se sente livre para avançar para o status desejado, e aí você também não conseguiu construir o caminho para isso, a impressão que eu tenho é que eu estou num status que eu não quero estar, mas enquanto eu não consigo ir para o outro, eu aceito ficar onde estou e estou livre. Eu diria que o status quo consciente é o seguinte: olha, eu estou numa situação atual, mas eu quero estar nela. Mas daqui a 2 anos eu quero estar numa outra situação. Então esse status quo, que você chama de transitório, e me parece fazer mais sentido chamar de consciente, ele é um status quo, porém transitório, né? Status quo transitório, ou seja, um status atual, porém transitório. Mas a pergunta é: qual é o status que você quer ter no lugar do que você tem? Na hora que você souber essa resposta, aí você exercita mais da tua liberdade de decidir o estado que você quer ter no futuro. Faz sentido isso, Genivaldo? A tua pergunta me fez refletir também aqui, entendeu? Eu posso ter a liberdade de viver a situação que eu vivo hoje. Apesar de não ser exatamente aquela que eu desejei para mim, eu posso decidir, bom, é isso que eu tenho, então é isso que eu quero. Mas eu também posso escolher um outro status para o meu futuro e começar a construir essa transição. Percebe isso? Vou te dar uma boa noite aqui para o Leonardo, Floriano. E aí, Léo, bem-vindo, boa noite. Tá bem sumido, mas que bom que você voltou. Para a Dé, minha prima também. Para a Rô Vila Real, que acabou de chegar. Então, veja, Paulo Gustavo também está chegando. Bem-vindo, Paulo. Então, veja, há uma oportunidade de praticarmos no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, conceitos que são, até certo ponto, aparentemente filosóficos. Percebe? A ideia do filósofo em ação, a ideia do filósofo contemporâneo e diuturno que vive a sua vida usando a filosofia para viver melhor. Então, por exemplo, hoje eu tinha uma reunião na Merck e em momento algum me passou pela cabeça, como não passou pela cabeça que amanhã eu tenho uma reunião no centro da cidade, que eu estou preso porque não tenho gasolina, ou porque os postos estão sem combustível, ou porque o Uber ficou mais caro. Eu não tenho por que ficar preso a essas coisas. Eu não tenho por que ficar preso ao fato de que... eu não tenho por que ficar preso... Tem alguém me ligando aqui no Messenger. Bom, eu não tenho por que ficar preso a algo externo, e muito menos interno. Percebe isso? Pessoas falam para mim, eu queria muito mudar, eu queria muito crescer na empresa, mas para isso eu preciso de um MBA. Pronto, ela já criou uma prisão para ela. E além de ser uma prisão, não é uma verdade isso.
ela não está, ela está criando uma crença condicionada de que ela só cresce se ela tiver um MBA. Tem pessoas que dizem, eu só crescerei, eu só serei feliz se eu me casar com alguém. Pronto, ele criou uma frase que elimina a liberdade e a verdade. Numa única frase, ele mata os dois conceitos. Primeiro que casar-se com alguém não é necessariamente pré-condição para ser feliz. E segundo, se eu dependo disso, eu não sou livre, né? Aí a Cláudia lembra aqui que em João 8,32, né, conhecereis a verdade vos libertará. E esse talvez seja o grande ponto, né? Tem uma passagem que Pilatos pergunta para Jesus o que era a verdade, né? Dado que ele falava, né? Eu sou o caminho, a luz e a verdade. E Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. E Jesus, como era um sujeito que subvertia a verdade do seu tempo, né? A verdade daquele tempo era completamente diferente da verdade de Jesus. Então, criou um choque entre ele e aquela sociedade naquela época. Ele, então, não respondeu à pergunta de Pilatos. Mas ele volta a responder depois, dizendo, não a Pilatos, mas a todos nós, né? Toda a humanidade, que conhecereis a verdade vos libertará. Bom, se ele é a luz, o caminho e a verdade, no meu entendimento, eu, Luiz Binato, entendo que se eu entender a dinâmica de Cristo, de como ele pensa, como ele sente, como ele age, eu posso encontrar uma maneira de, trazendo isso para a minha vida, guardadas as devidas proporções, encontrar também a minha verdade que vai me libertar. E como é que eu sei da medida da minha liberdade, da minha verdade que me liberta? Na minha qualidade de paz de espírito, de sono tranquilo, de consciência em paz, que viver a minha verdade me confere. Percebe isso? Em qualquer situação, numa conversa difícil com um cliente, numa conversa difícil com alguém que eu ame, numa conversa difícil com qualquer pessoa que cruze o nosso caminho. É o momento de você praticar os seus valores. E se liberdade é um valor e verdade é um valor, você vai expressar isso pelos seus comportamentos. Sem muita filosofia, tudo bem, que há uma base filosófica, um conceito, uma formalidade, um entendimento teórico, mas agora é hora de levar para a prática, não é? Deixa eu dar uma boa noite para Maria Eliosa, bem-vinda Maria, boa noite para você também. Para a Fernanda Lima, que acabou de chegar, e a Patrícia fala, são as minhas decisões e não as minhas condições que definem meu destino. Ok, eu entendo que sim, Patrícia, embora eu diria que antes das decisões tem os seus pensamentos, né? Os seus pensamentos, eles afloram, eles operam, suas emoções operam, e com base nisso você toma uma decisão, e aí você entra em ação para fazer aquilo acontecer. Eu diria que, uma vez eu falei isso, falaram que eu era muito metido, mas não é. O Tony Robbins, muitos de vocês conhecem, é um sujeito espetacular, tive a chance de ler o material dele, tive a chance de fazer um trabalho, né, com ele ao vivo, e ele diz que é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Eu não quero contradizê-lo, jamais, quem sou eu, mas eu diria que é nos momentos que você pensa sobre é que você começa a traçar o seu destino. Aí, ao pensar, você sente, ao sentir, você age. Aí você tomou uma decisão. Mas, tudo bem, vai. Vamos ficar com a definição do Tony Robbins, porque ele é muito mais famoso e conhecido que eu. Mas eu fico com a minha definição para a minha própria vida, né? É no meu pensamento que as minhas decisões começam a acontecer. E depois, sim, a decisão é um ato de dois aspectos, é uma peça de dois atos. Na hora que eu decreto a minha decisão e o momento em que eu passo a viver por essa decisão, que é a parte mais difícil, a promessa e o cumprimento da promessa. Decidir é uma peça de dois atos. A hora que eu prometo e a hora que eu parto para cumprir essa promessa. E isso é de extrema relevância para que, então, o seu destino seja construído por você a partir dos seus comportamentos, que vêm dos seus pensamentos, que vêm das suas emoções também. Então, veja, como é que você lida, então, no seu dia a dia, e quão próximo da sua verdade, e para mim, estar próximo da minha verdade, me liberta,
E esse exercício enseja eu me aproximar cada vez mais de mim mesmo, que para mim é o que eu chamo de autenticidade. Autenticidade é a minha capacidade de ser mais parecido comigo mesmo, com o meu com o meu eu real, não idealizado. O meu eu idealizado me afasta de mim mesmo. O meu eu real, ele me aproxima de mim mesmo. Então, eu acredito que a liberdade e a verdade serão suas e serão minhas quanto mais autoconhecimento eu for colecionando. Quanto mais eu olhar para mim no intuito de aprender sobre mim e de aprender de mim e de aprender com os outros também, mas olhando para mim. E aí uma prática fundamental vai ser o exercício do não julgamento. O exercício do não julgamento. Jung falava que pensar é uma atividade tão difícil e tão dolorosa que as pessoas preferem julgar. E aí eu acrescentaria, e julgar através até de opiniões de outras pessoas, não pela sua própria. Então, eu defendo a ideia de que o verdadeiro desenvolvimento humano, ele passa por 5 fundamentos, ou por 5 práticas, né? Assumir integralmente a responsabilidade, praticar o não julgamento, focar no futuro, entrar em ação, aprender e se transformar. São 6, na verdade. E a junção dessas 6 promove uma expansão de consciência, o que aumenta o seu conhecimento sobre liberdade, sobre verdade de si mesmo. Muitas pessoas estão presas em si mesmas, estão presas em ser como são e não admitem a possibilidade de evoluir. Você deve conhecer pessoas assim. Aí o Brickman fala aqui, a sua definição é ótima. A Elaine Vaz entrou, bem-vinda, Elaine. E a Márcia fala o seguinte, para mim, liberdade é agir de acordo com o que acredito, com a minha verdade. Consciência leve de agir com a própria coerência e valores. Legal, Márcia, eu entendo isso, né? Entendo mesmo e valorizo essa forma de pensar. Eu me apropriaria do que você escreve e diria que minha forma de acordo com o que eu acredito, com a minha verdade, e gostaria muito que a minha verdade, como eu posso escolhê-la, que ela não afete negativamente nenhuma pessoa ao meu redor. Mas eu confesso a você que se a minha verdade afetar negativamente alguém, dependendo do grau, eu vou deixar afetar, né? Porque é uma questão da minha individualidade. O Jonas fala o seguinte, liberdade é um conceito muito difícil de se definir. O grande filósofo Thomas Hobbes confundia liberdade com poder, ao dizer que liberdade é a condição de se fazer o que quiser, sem resistência do que for. Segundo ele, a liberdade é um conceito de fato, mas tal como exposto, é um conceito sem aplicabilidade, visto que até a nossa biologia nos limita. Olha, Jonas, você escreveu muitas coisas legais aqui, né? A primeira delas que eu diria o seguinte, Thomas Hobbes é um filósofo. Não está na minha fileira, na minha lista de grandes filósofos, mas é um filósofo, né? E não está exatamente por esses conceitos, né? De que a liberdade é uma condição de fazer o que quiser sem resistência do que for. Isso é um conceito muito etéreo, porque eu tenho até a própria resistência do ar para fazer as coisas que eu quero fazer. E eu diria até que a minha biologia me limita até um certo ponto também, né? O homem, o ser humano criou condições para ultrapassar limites que a biologia impunha, mas ele criou instrumentos para superar esse limite da biologia através da tecnologia, né? Aparentemente, o homem essencialmente não voa e criou formas de voar. Aparentemente, ou essencialmente, o homem não vive no fundo do mar, mas ele criou tecnologias para isso. Então, o limite é relativo, né? Por isso que eu gosto da ideia de eu posso me apropriar, eu posso beber da água, né? Eu posso ler Thomas Hobbes, eu posso ler diversos filósofos, mas a grande beleza dessa nossa conversa, do nosso processo humano a partir desses conceitos de terceiros ou de outras pessoas, eu criar o meu próprio conceito. E que pode ser muito alinhado com o conceito de alguém que eu me identifique, né? Por exemplo,
ao conhecer a verdade me liberta, é um conceito que para mim faz muito sentido. Ele não é meu, ele é de Cristo e para mim faz muito sentido, entende? Mas bacana a sua colocação aqui, né? E a Patrícia linka, né, a resposta dela com o pensamento do Anthony Robbins, né, que é nos momentos de decisão que você define que o seu destino é traçado. Aí eu dou uma boa noite aqui para o Geraldo Betsold, grande Geraldo, amigão nosso aí de longa data, diretamente de Brasília, imagino. E o Eduardo fala o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4.23. Então, é um ponto, né? Eu acredito que a origem está realmente no momento em que eu uso o meu aparelho de pensar à luz das coisas que me rodeiam e ao significado que eu dou a essas coisas. E aí vem um outro conceito de liberdade, né? Um conceito que me faz muito sentido. Eu falei em alguma live recente sobre a questão do estímulo e da resposta, né? Que a vida nos oferece uma série de estímulos, né? Desde uma perda de um emprego, um relacionamento fracassado, uma notícia de morte, ou um prêmio na loteria, uma viagem surpresa, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu defino que significado eu vou dar para isso e, portanto, que resposta eu vou dar. Então, há estímulos e há respostas. E entre o estímulo e a resposta há um espaço. E esse espaço é um tempo que você pode usar para decidir a resposta que você vai dar para aquele estímulo. E nesse momento, segundo Viktor Frankl, esse é o momento onde o ser humano pratica a última das suas liberdades, que é escolher o que fazer diante de um determinado estímulo. Então, no livro O Homem em Busca de um... Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu pegar o nome do livro dele aqui. Como é que é? Eu vou achar aqui. O Homem em Busca de Sentido. É o nome do livro. Em Busca de Sentido. Ele nos convida a essa reflexão. Ele comentava: eu estava preso no campo de concentração, tendo sido retirado da minha família, dos meus bens, de tudo que era meu, mas mesmo estando ali, eles não podiam tirar de mim a decisão que eu ia tomar com o que eu ia fazer com aquela situação que eu estava vivendo. Ou seja, segundo Viktor Frankl, a última das liberdades humanas é exatamente essa, a tua capacidade de escolher o que fazer com aquilo que fazem com você. Isso ninguém tira de você, a não ser você próprio. E se você tira isso de você próprio, aí sim você eliminou toda a possibilidade de viver uma vida livre e em consonância com a sua própria verdade. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Alexandre Tadeu, que chegou. Leonardo deve ter caído e voltou. Para a Isa, minha prima, bem-vinda, Izinha. Beleza, você está por aí? Então, pessoal, a ideia é pensar nisso, né? No seu dia a dia, na sua rotina, nos seus relacionamentos. Quanto você se sente realmente livre? E quanto que você se sente realmente apropriado da sua verdade, né? E o quanto que você atribui a essa liberdade, essa verdade a você mesmo, e quanto que você atribui a ausência dessa liberdade e a ausência dessa verdade a outras pessoas. E a Silvia pergunta: a felicidade está em ser livre? Então, Silvinha, depende do que é significado de verdade e felicidade para cada um de nós, né? Para cada um de nós que estamos nessa live, para cada um que vive nesse mundo afora. Eu confesso a você que a felicidade para mim é um dever e não um direito, é um dever. Eu me sinto no dever de ser feliz. E ser feliz para mim está muito ligado a encontrar a minha verdade, ou seja, reduzir minhas crenças limitantes, reduzir a máscara que eu usei durante toda a minha vida, encontrar meu valor essencial e escolher viver por esses valores essenciais. Isso me traz uma sensação de paz de espírito, de estar encaixado no planeta, estar encaixado no mundo, estar encaixado em qualquer lugar que eu for. E isso me traz essa sensação de felicidade, de plenitude. Percebe? É uma construção, né? Até falando, como eu falei, parece um mecanismo
tem uma relação de causa e efeito. Eu conheço o que é importante e prioritário para mim, ou seja, o que para mim é uma verdade, eu escolho por essas verdades me libertam, e eu me sinto encaixado em mim mesmo, eu me sinto mais próximo de mim mesmo, e isso me confere uma sensação de plenitude, uma sensação de paz interior, uma sensação cada vez maior de equilíbrio interior e cada vez menor de tensão interna, e isso eu posso traduzir como sendo felicidade. Então, não sei se isso faz sentido, né? E a Silvia ainda remata aqui, sou mais feliz onde sou mais livre. Então, se eu assumir a possibilidade que eu sou livre quando eu decido por aquilo que me acontece como escolha minha, então eu sou feliz sempre. Porque se eu acredito, e eu acredito, que eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida, então eu sou feliz porque as coisas que acontecem na minha vida são, de uma certa forma, uma escolha minha. Seja depois que aconteceram, porque eu passei a escolher, seja antes de acontecer, porque eu escolhi e fui atrás. Ainda que possa parecer uma tragédia. Né? Muitos aqui sabem, né, eu falo muito das minhas experiências, pessoal, porque é a melhor fonte que eu tenho. Né? Às vezes eu não tenho a propriedade para falar da experiência de terceiros, mas eu falo da minha. E eu vivi situações no ano 2014, muitos sabem, numa delas uma pessoa de moto bateu no meu carro e veio a falecer, e hoje eu continuo mantendo contato com a família, principalmente com a filha mais velha, que é a Jéssica, que já trabalhou comigo, e agora, dia 18, a gente tem um almoço de junho, onde vamos voltar a conversar sobre uma possibilidade de fazermos um projeto juntos. Ou seja, eu não escolhi aquele evento, não escolhi aquele momento, mas na hora que ele aconteceu, eu pude escolher, eu quis escolher o que eu ia fazer com aquilo. É claro que isso dá um pouco mais de trabalho, né? É muito mais trabalhoso você buscar dar significados e construir a tua própria vida do que fugir. Do que fugir da cena do acidente, do que fugir de um relacionamento, do que fugir de todas as coisas, né? E pessoas fogem, a maioria das pessoas fogem. Eu conheço pessoas que vivem uma questão emocional ainda não bem trabalhada, não bem desenvolvida dentro dela, e ela, por vergonha, não exercita essa musculatura emocional. E eu falo para ela, cara, exercita isso, pô. Liga para a pessoa e fala que você está com saudade dela. E a pessoa me diz, Luiz, mas eu não posso fazer isso porque eu não quero me humilhar. Eu falo, fulano, mas veja, aí é um jogo de crenças, né? Veja, dizer que você gosta de alguém é se humilhar em que contexto? Ah, porque eu aprendi, aí vem as crenças do passado, que eu não posso falar que eu gosto de uma pessoa se essa pessoa não gosta de mim. Bom, poder você pode. Talvez você não queira, ou talvez o seu ego não queira estar preparado para o fato de que ela não vá te dizer o que você quer ouvir. Mas aí você está pensando muito mais em se proteger da dor do que em exercitar a tua emoção. Então, eu diria que se você está doente fisicamente, e essa doença é uma atrofia muscular, você vai ter que exercitar esse músculo. Se você está doente intelectualmente, essa doença é uma ignorância de um tema, você vai ter que estudar esse tema. E se você está doente emocionalmente, e essa doença é um sentimento reprimido, você vai ter que trabalhar esse sentimento. E se a pessoa não quiser o seu amor, dane-se. O amor é seu, não é dela. E você apenas estende a ela se ela permitir, igual um presente. Você não vai, falei para ele, você não vai me dar um presente se eu não aceitar. Você pode querer me oferecer, eu falar, não quero esse presente. E ele voltará a ser seu. O amor, num certo sentido, é isso. É um sentimento que tem dentro de você e que você pode estender ao outro. Porque esse outro tem elementos que afloram o amor que tem em você e você estende para ele. Mas se você tem medo de mostrar isso para ele, então esse amor não é seu. Esse amor é fictício. É um jogo do ego. Percebe isso? E a pessoa ficou assim, me olhando com o olho arregalado, e eu também fiquei um pouco surpreso com o que eu falei, porque eu não tinha pensado nisso ainda dessa maneira, ou pelo menos não tinha explicitado isso para uma outra pessoa, talvez eu pensasse isso dentro de mim, mas não tinha conversado isso com ninguém. E ele pegou o telefone, ligou para a pessoa e falou, olha, eu
me desculpe se eu estou te atrapalhando, na minha frente, me desculpe se eu estou te atrapalhando, eu tenho pensado em você durante um bom tempo e eu estou ligando apenas para dizer, para saber como você está e para dizer que eu gosto de você e sinto saudade. E a pessoa ficou assim, grata com aquela questão, independentemente do que vai acontecer. Entende isso? O resultado é uma consequência natural. Mas o bacana é que ele teve a coragem de exercitar uma emoção. E isso é um ato de liberdade, de apropriação da verdade. Ok, pessoal? Nossa, já são 8h55. Olha, 56 minutos da live e ela, realmente, eu senti essa live voando. Bom, deixa eu falar aqui com quem? A Silvia fala assim, faz todo sentido. A Tainá chegou, bem-vinda, Tainá. Karina Abreu também chegou, bem-vinda. Solange fala aqui, perfeito. E aí, pessoal, bom, esse é um tema que daria para a gente desenvolver um pouco mais, né? Se vocês acharem que vale a pena, a gente pode continuar essa live na semana que vem, no dia semana que vem deixa eu pegar aqui, é dia 5, né? Vou estar em São Paulo, normal, tenho um trabalho aqui em Alphaville, mas vou estar por aqui. O Eduardo fala que legal esse exemplo, Renata, a prisão emocional afeta o físico. Total, Edu, total. A prisão emocional, ela afeta o físico, ela afeta os neurotransmissores, ela afeta a nossa constituição fisiológica e é daí que nasce a depressão, daí que nasce várias doenças que se manifestam no corpo físico. Por isso que o pensamento é um negócio importante, por isso que aquele provérbio ele é de extrema adequação para a nossa conversa aqui. Bom, pessoal, olha, são 57 minutos, indo para 58. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer muito a Silvia pela proposta do tema. Quando ela falou para mim no WhatsApp, eu falei, caramba, esse tema vai bombar, e de fato foi muito legal. O Jonas Elias fala aqui, obrigado, muito bom. Brickman, vamos para a live 2, então. A Fran fala, excelente reflexão hoje, rola continuar. Então, se vocês acharem bacana, vamos lá para a Liberdade e a Proporção da Verdade 2, o retorno, no dia 5 de junho, para nós continuarmos a falar sobre essas questões. E aí, claro que eu vou procurar mais informação sobre isso, vou buscar mais inspiração para esse tema, porque foi muito legal e, para mim, nossa, foi sensacional pensar sobre isso desde o dia que a Silvia sugeriu o tema até hoje, que nós estamos falando sobre isso. Eu quero muito criar uma condição da gente dialogar, né? Eu acho bacana o comentário que vocês fazem, mas eu queria ouvir a voz, eu estou procurando uma tecnologia para isso, se alguém souber, me avisa, tá? E está surgindo uma ideia bem legal, pessoal, de transformar essas lives todas em livro, né? Quer dizer, cada live dessa tem muito conteúdo, tem muita informação, e eu vou fazer um teste com uma dessas nossas lives, talvez com a de hoje, e vou transcrever tudo isso que nós conversamos aqui e vou fazer um e-book, vou mandar para vocês verem. Se for legal, eu acho que a gente pode ter a chance de fazer aí 40 livros, pelo menos até agora, e botar esses livros num site, né, numa condição para as pessoas baixarem, e depois, com o tempo, a gente pode produzir um vídeo também e ter isso como um acervo do que a gente vem fazendo, do que a gente vem discutindo, só que no formato não desse diálogo nosso, que é mais informal, mas de uma coisa mais estruturada que a gente possa até presentear outras pessoas com isso. Eu acho que pode ser bem legal essa ideia e eu estou bastante entusiasmado com isso. Se vocês tiverem uma opinião a respeito, eu vou ficar feliz em saber. Bom, turma, então, pelo que eu estou sentindo aqui, vamos em frente então com a live 41, Liberdade e Apropriação da Verdade 2. Vou fazer um vídeo, né, pedalando no final de semana para chamar a galera. Obrigado também, Edu, foi demais também, Silvia, foi bem legal, valeu, Fernanda. Vamos em frente, legal, Brinkman, Oba também. O Zé Fernando Escher fala, live 2, muito show hoje, vamos continuar então, Zé Fernando. Legal ideia também, adorei, foi muito bacana. A Solange fala, foi ótimo, como sempre, contribuindo para a minha evolução, grata. Essa é a ideia, né? Todos sairmos das lives melhores e maiores do que entramos, e eu tenho sentido a cada live, isso é um exercício tremendo para mim também.
A Sônia Michels fala, obrigada, boa noite. André Cerejo, legal, André, gostei da tua presença hoje aqui, viu? Gratidão também. Adorei você estar com a gente por aqui. A Fernanda Lima gostou também da ideia. A Janaína também fala aqui, muito obrigada, valeu. Silva Bruneta também ficou feliz, vamos continuar. Eu vou pesquisar o Zoom, o Brinkman, vou anotar ele aqui, tá? Eu vou dar uma olhada nisso, para ver se no segundo semestre a gente faz uma dinâmica diferente. Também agradeço, Silvinha, foi sensacional o tema, quando se mandou, falei, putz, vai ser sensacional mesmo. Janice Girardi, muito bom, ótima ideia. Márcia Portal, boa noite a todos, boa reflexão. Marilu, ok, até lá. Legal, pessoal, é isso aí. Então, obrigado aí mais uma vez pela presença, pela participação, muitos comentários legais. Estaremos juntos, então, no dia 5 de junho, das 20 às 21, falando, então, de liberdade e apropriação da verdade 2, né? Vamos aprofundar esse tema. E desejo a todos, então, uma ótima semana, uma boa jornada para todo mundo. Força sempre e vamos com tudo, tá bom? Até lá, pessoal. Boa noite para todos e boa semana. Valeu, tchau.